Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça perguntas, sim que possível eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Olá, apaixonado por TV, tudo bem? Hoje estou muito satisfeito, muito feliz. Recebo um grande ator brasileiro, um ator que já estava querendo falar há algum tempo. Finalmente consegui um espaço na agenda do Jandir Ferrari. Jandir, muito obrigado por você ter aceito nosso convite, viu? Seja bem-vindo. Muito obrigado você, Américo. Vai ser um prazer bater esse papo contigo aqui, falar um pouquinho sobre a minha carreira, enfim, e os planos. Exatamente, quero saber, eu vou saber tudo, vou te espremer, Jandir. Estou brincando. Jandir, eu gosto de começar as entrevistas pelo começo. E o começo eu vi que você nasceu no interior de São Paulo, você é de Presidente Prudente. Exatamente, de Presidente Prudente. Você cresceu lá? Cresci e vivi em Presidente Prudente, morei em Prudente até os 16 anos. Eu fui atleta, fui campeão de natação pelo Presidente Prudente, no estado de São Paulo e tal. E aí eu vim para o Rio de Janeiro para fazer educação física. E quando eu fiz 16 anos, eu passei no vestibular, com 17 eu estava vindo para cá. E aí eu vim para o Rio e comecei a fazer educação física, comecei a treinar no Botafogo, que é o meu time de coração. Estou vendo a bandeirinha lá atrás, ó. Hã? Estou vendo a bandeirinha do Botafogo lá atrás. Tem a bandeirinha. Que é o meu time de coração. E aí pintou a possibilidade de fazer um filme, um teste para um filme do John Boorman, que estavam fazendo testes, e eu acabei participando de uma seleção e vivi uma experiência que foi interessantíssima. Fiquei 4 meses gravando um filme, era uma produção anglo-americana, com uma produção grande. Então, eu comecei, mesmo fazendo um papel, vamos dizer assim, uma figuração de luxo, porque eu cheguei até a dar aula, como eu tinha aquela coisa, um trabalho de corpo legal e tal. Cheguei a dar aula para o grupo e tudo, e fazia parte de uma coisa de uns índios e tudo mais. Então, a gente fez, na ocasião, eu tive a oportunidade, para você ter uma ideia, de trabalhar com o José Posse Neto. Olha. Exatamente. E aí a gente fez laboratórios, então eu fazia parte de uma tribo, mas foi uma experiência muito interessante que eu vivi, que foi para mim um aprendizado muito grande, porque tínhamos aulas de dança, aulas de movimentos com coisas indígenas, fiz stuntman, que é dublê. Então, eu aprendi muita coisa nisso, fazia laboratórios e tal. Então, foi uma coisa que eu vivi uma experiência muito maluca ali, e que me abriu os olhos para a carreira de ator e tudo mais. Aí, quando eu voltei para o Rio, eu fui começar a fazer teatro e tal, mas foi uma experiência que me jogou dentro desse mundo, entendeu? Fazia aulas de dança, fazia aulas com Mazé Crescente, que já faleceu. Enfim, foi uma loucura assim, que aconteceu na minha vida e que me abriu os olhos. Assim. É isso que eu quero saber. Primeira coisa, para um esportista, quando a gente fala esportista, fazer dança, parece fácil, mas são outros músculos, é completamente diferente, né? A natação, que é o que eu fazia, o trabalho de corpo do nadador é interessante porque ele acaba trabalhando muito com... ele tem elasticidade, né? Ele é uma pessoa que então, foi uma coisa que era muito legal. Eu gostava muito de dança, mas eu fui fazer aula de dança mesmo depois, e aí você vai ver a coisa do ritmo e de tudo mais, que aí fica mais difícil.
Mas a natação, nesse sentido, já tem uma facilidade muito grande, que as pessoas são mais elásticas e tal, tudo bem. Mas foi difícil, mas foi encantador. Eu me apaixonei completamente por isso. Aí eu não consegui mais largar. É isso que eu quero saber. A pergunta é: você não tinha pensado em arte até então? Não, mais ou menos, mais ou menos. Eu tinha feito, lá em Presidente Prudente, eu cheguei, meu irmão chegou a fazer teatro na escola e tal, eu comecei a... Encontrei os professores que faziam, montavam peças e tudo mais, eu participei de alguns movimentos nesse sentido, tive uma namorada que era bailarina, e aí eu via aulas de dança e tudo mais, eu sempre me encantei muito por isso. Mas, assim, quando chega... Eu fiz vestibular muito cedo, né, com 16 anos de idade. E na verdade, o meu forte mesmo era, por incrível que pareça, era exatas. Não tinha nada a Olha, ver com... É claro que eu também gostava de história. Meu pai era professor de geografia, foi reitor da universidade lá em Prudente e tudo mais. Então, eu tinha uma coisa com exatas. E aí, mas como eu era um nadador, eu achei que eu poderia fazer, eu já dava como eu era bem-sucedido, vamos dizer assim, como nadador, eu tinha um grupo de alunos, eu já dava treino para as crianças mais jovens e tal. Mas com 16 anos, eu já queria fazer alguma coisa voltada para as pessoas, mas como eu não tinha essa experiência, não conhecia muito bem, eu acabei indo pelo que eu estava trabalhando na época, o que eu estava fazendo na época, que era fazer educação física, que era uma coisa que eu queria. Falei, vou ser treinador e tal, e depois eu vou ver outras coisas e tudo mais. Então, eu tinha isso como um desejo, mas não investi nisso nesse momento. Só depois, quando eu participei dessa história que eu te falei do filme, que aí sim eu fui começar a fazer teatro. você lembra o nome do filme? Floresta de Esmeraldas, do John Boorman. O John Boorman foi aquele que dirigiu Excalibur. É... Uma produção que, para a época aqui no Brasil, era uma coisa muito louca, né? Uma baita produção. Fiquei 4 meses contratado, filmei, né? Filmei em Carajás, filmei em Itatiaia, trabalhei aqui no Rio de Janeiro, então foi Paraty, morei em Paraty. Então foi uma coisa assim, que foi uma coisa que naquela época ainda, uma produção desse tamanho, assim, não era uma coisa que acontecia sempre. Me encantou bastante. Depois eu vi que a coisa não era bem assim, não, né? Era bastante difícil. A Eu sei, situação, ainda mais do cinema nessa época e tudo mais, a daí gente, a outras gente vai coisas. chegar lá, Jandir, mas eu quero saber de você o seguinte: para ser um atleta de êxito como você foi, exige muito tempo de treinamento, muita dedicação. A pergunta que eu quero saber de você é a seguinte: nas suas horas de lazer, a arte um objetivo? Você ia ao cinema, você ia ao Teatro Prudente, você via televisão, filme brasileiro? Assim, eu morava no interior de São Paulo, a gente tinha 2 cinemas, eu ia assim a cinema e tudo mais, curtia televisão, mas não tinha essa paixão muito grande. As peças que apareciam, shows e coisas assim, era uma coisa que me interessava muito. Eu lia e fazia aqueles grupos de escola e tal, de fazer leituras e tudo mais, mas nunca foi uma coisa na qual eu investi muito, até porque não era muito fácil isso, a não ser pelos meus irmãos. O meu irmão já tinha uma coisa que ele já tinha, ele tocava, né? Ele é um pouco mais velho do que eu, tocava e tudo mais, e aí tinha o professor de história, o professor de literatura, e que aí vinha com coisas interessantes, e que montavam as coisas de final de ano, e acabava eu sempre fazendo. Eu fazia muita provocação, muita coisa que eu entrava pela plateia, fazendo coisas. E era uma coisa meio, sempre um pouco com um ar meio era ditadura, né? Então sempre tinha uma coisa meio de falar, tinha as coisas, textos de Violeta Parra, às vezes, e aí tinha umas coisas meio fortes, assim, porque às vezes perseguiam a gente de uma certa forma, né? Perseguiam assim, aqueles lá são os modernos, os que provocam e tal. Então, acho que
Era uma coisa que me encantava muito, a possibilidade de você mexer com as pessoas, está despertando coisas das pessoas, está despertando questionamentos das pessoas. Isso sempre foi uma coisa que me interessou muito. Mas num nível muito menor naquela época, lá no interior. Como eu falei, né, eu passei com 16 anos, então eu era muito jovem, com 17 anos eu estava chegando no Rio de Janeiro. Mas me encantava muito a possibilidade de discutir com as pessoas, de ver outras formas de ver a vida, que não era aquela... uma vida no interior de São Paulo, né? É isso. Sim, sim. Hoje ainda é diferente, mas é bem diferente do que era na tua época, principalmente, né? Agora, eu fiz essa pergunta porque eu queria saber de você o seguinte: se você tinha ídolos, você é um pouco mais novo que eu, 3 ou 4 anos mais novo que eu. Eu sou de uma geração que vi, por exemplo, Tarcísio Meira, Francisco Coco. Você falou do Zé Posse. Você sabia quem esses caras eram? Quando você foi trabalhar com o Zé? Não sabia. A televisão muito... depois, a coisa do cinema, assim, aí eu vi aquele Breathless do Richard Gere e tal, que eu achava muito legal, e algumas coisas assim. Na televisão mesmo, eu não era muito da novela, é engraçado isso. Quando eu era pequenininho, até Vila Sésamo eu cheguei a ver. Acho que já era uma coisa... Então, acho que eu nunca esperava que eu fosse fazer parte disso tudo, na verdade. Eu acho que foi uma coisa assim. Claro que tinha Regina Duarte, namoradinha do Brasil, tinha essa coisa da época mesmo. O próprio, né, a Tony Ramos, o Fagundes, o Tarcísio Meira, que são pessoas que eu conheci, depois trabalhei. Então, o que eu queria saber, eu fiz essa pergunta para fazer um paralelo. Você já se deu conta, ou já aconteceu com você, de repente, trabalhar com jovens atores? Você tem uma carreira já de 30 anos, quase, né? Mais um pouquinho. Minha primeira novela foi em 80 minha primeira novela foi em 86, já, 36 anos. Isso já, e eu já tinha feito... Figuração em... Você já tinha feito figuração em Os Trapalhões, Elas por Elas, isso? Você já tinha feito figuração antes, né? Figuração eu só fiz do cinema, né? Aquilo que eu te falei, aquela história do filme Florestas Esmeraldas. Depois disso, eu já comecei a fazer teatro. Quando eu vim para o Rio de Janeiro depois, em 83, 84, em 85, eu comecei a fazer teatro no Rio de Janeiro. 86, final de 86, quase 87, foi a minha primeira novela, onde eu fiz Mandala. Já foi Mandala, já em 80, final de 85. 35 anos de carreira, vai. Vamos ver. 35 anos a partir de Mandala. A partir de Mandala, 35 anos. A pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: você já se deparou com um jovem ator perguntando, Jandir, eu te acompanho desde pequeno? Já bastante. Como é que é isso, Jandir? Fala para mim como é que é isso. Isso, né? Porque a gente vai ligando um trabalho no outro, um estudo no outro, uma peça na outra e tal. Quando a gente vê... outro dia eu encontrei com o Heriberto Leão, está fazendo uma peça, minha mulher é eliminadora, o Astronauta, uma peça fantástica, ele faz um trabalho lindíssimo. Aí ele falou assim, pô, cara, sempre fui seu fã, desde quando eu era criança. Que loucura! E o Heriberto não é tão mais novo assim, né? Então, é gostoso isso, Jandir, é gostoso. Tem algumas gerações que já passaram me vendo na televisão, né? Com certeza, quer dizer, são 35 anos. Minha primeira novela ela entrou no ar em 88, foi Mandala, né? Então, já vai 34 anos aí, né? Eu vou te fazer uma confissão aqui. A minha filha, a mais velha, tem 30 anos, né? 31 anos. Aí eu falei que entrevistava você, ela falou, pai, o Carluccio. Exatamente. Exatamente. E logo depois eu fiz Éramos Seis, que foi uma novela fantástica, que foi um investimento que o SBT fez, o Newton Travesso fez aquele núcleo de novelas ali. Me responde uma coisa com toda sinceridade.
Alguma vez você já teve raiva do seu pai? Raiva? Por quê? Teve ou não teve? Raiva? Não. Nós até achávamos que ele não gostava muito de nós. Ele batia muito na gente. Mas hoje em dia eu compreendo por quê. E eu posso falar para a senhora com toda a sinceridade. Eu gosto muito dele. Meu filho, você não sabe o bem que me faz ouvir isso. Ai, eu não sabe. E foi coroado com Éramos Seis. Fazíamos, minha mãe, Irene Ravache, poxa, trabalhei com Irene Ravache, olha que espetáculo, né? Eu sou muito amigo da Eliette. Olha só, é uma coisa. Então, todas essas, depois, aquele elenco era maravilhoso e aquela produção fantástica que foi ali. E ali eu já estava já estava, é ótimo, eu já tinha ali 4 anos de profissão ali, de novela. De televisão, né? De televisão, exatamente. Agora, me diz uma coisa, você disse que você foi fazer o filme e aí você foi estudar. Você fez o quê? Você estudou teatro. Na verdade, eu comecei a fazer aula com o Carlos Wilson, do tablado, né? Então, Grande Damião. Do Damião, exatamente. E o tablado é um lugar do Rio de Janeiro, aqui, onde a Maria Clara Machado fez um núcleo de teatro. Ela começou com teatro de bonecos, depois ela começou a fazer teatro infantil, e depois vários professores acabaram dando aula lá. E, nossa, muitos atores passaram por ali, até Pedro Cardoso, Dora Pellegrini, muita gente passou por ali. Então, se eu for enumerar aqui, é muita coisa, realmente. Dedé, eu entrevistei Dedé Matos. Com certeza. Dedé, fizemos peças juntos lá em 1980. Acho que ele me falou de você também. Entrevista o Jandir, eu acho que ele falou também. Pode ter falado, imagina, fizemos alguns trabalhos juntos. Então, tinha uma coisa de uma convivência muito grande ali. O Bernardo Jablonski, finado Bernardo Jablonski também, ele tinha um caderno de teatro, onde eles escreviam coisas, sempre tinha uma edição por mês, e eram textos de teatro, e discussões sobre teatro, e Peter Brook, não sei o quê. Então, essa época aí, quando eu fui para o tablado, foi uma época muito rica, em que eu vivia teatro, acabei vivendo e me sustentando, trabalhando atrás do palco, né, pintando cerâmica, porque o Carlos Wilson Damião, ele era cenógrafo. Então, eu fui assistente de cenografia de várias peças, fiz vários trabalhos e conheci muito. Então, cheguei a ver muita gente trabalhar no palco, muita gente mais experiente trabalhando no palco e tudo mais. Então, aí isso tudo foi me encantando cada vez mais. Fiz algumas peças, fiz o Ateneu, que foi um marco, foi uma peça do Damião, que foi muito legal. Fiz os 12 Trabalhos de Hércules, segunda parte. E nesse elenco tinha Drica Moraes, tinha Henrique Dias, então era Só fera. Era uma delícia, todos colegas, né? Depois fizeram a Companhia dos Atores e tudo mais. Então, foi muito rico esse início ali. Quando eu falo que foi uma faculdade meio da vida, o tablado tinha isso, você ficava vivendo aquilo, discutindo teatro, fazendo cenário, era muito interessante, foi muito rico, uma época muito rica. Então, isso é uma curiosidade pessoal que eu tenho, sempre converso com os atores. Você ingressou via cinema, estudou teatro, depois, rapidinho, foi para a televisão. 3 linguagens distintas. Dá tilt na cabeça? Olha, dá tilt na cabeça e, na verdade, assim, existe uma coisa que você começa a trabalhar quando você começa a entender a coisa da interpretação, que eu acho que é você conseguir emprestar o seu conhecimento para você criar um personagem, você conseguir entender um personagem, como é que ele vai se deslocar e como é que ele vai fazer e tal. É claro que algumas coisas no teatro você tem um trabalho de corpo, você tem uma coisa que exige mais a cena, uma coisa talvez maior e tudo mais.
Mas o interior, o trabalho do personagem, criar um personagem é uma coisa que você está sempre, você tem que estar muito coerente no estudo. Então a base continua sendo a mesma. Agora, sem dúvida nenhuma, uma coisa, tem coisas doidas assim, porque o teatro a gente ensaia, 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 e depois repete, 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 né? E por incrível que pareça, a gente sempre vai descobrindo novos tempos, novas coisas. A gente tem uma base de um trabalho e depois a gente ainda consegue ainda burilar, cada sessão você vai descobrindo, tem a coisa do público que você troca e tudo mais. A televisão tem, e talvez até um pouco menos hoje, porque hoje em dia já tem um clima quase cinematográfico, quase cinema na televisão, né? Mas antes a gente gravava, eu cheguei a fazer novela que eu gravava 35 cenas num dia. Então, essa rapidez da televisão acaba sendo também encantadora. Você deixa que o personagem te leve, às vezes, né, a coisa de você fazer 10 cenas e tudo mais, o personagem acaba te levando. E o cinema você buscar a perfeição do tempo, do momento. A televisão é muito rápida, né? Você vê aquilo, e foi, você não vai ver. E o cinema ele vai ser minucioso, a coisa da tela grande e tudo mais. Agora, por incrível que pareça, a base está sempre naquilo de você estar com a questão do personagem, você está com a historinha do personagem para contar, os tempos próprios do personagem que você vai criar. Então, a base de tudo está realmente em você ser humilde o suficiente para você deixar que o personagem te carregue. É péssimo quando a gente se acha que o ator é maior do que o personagem. Eu acho que o legal é quando ele te pega numa coisa e te leva, entendeu? E aí você vai embora.